Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes entendimento, sabedoria, e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição, e hoje, domingo 26 de janeiro de 2025, dentro desse novo trimestre, a lição de hoje, a lição de número 5, ela tem como título Angustiado pelo Mal. O que nós podemos ver na lição de hoje é que o Deus Criador e mantenedor do universo, que é um Deus de amor, um Deus de justiça, ele odeia realmente o mal, o pecado. E isto, quando ocorre realmente a inclusão do pecado, o mal, desperta em Deus assim uma ira, né? uma emoção assim que expressa em favor daquelas pessoas mais injustiçadas, né? E isso é um efeito assim, de uma proteção que Deus dá pelo zelo que Ele tem, pelo ciúme que Ele tem de realmente ter realmente um povo seu, uma família sua, porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E a lição de hoje, baseada ali no Salmo 78, ali nos revela sobre a resposta de Deus diante de tão grandes e frequentes rebeliões que seu povo fazia, né? E diante assim de cada rebeldia que o povo de Israel fazia, o escritor do Salmo 78, chamado Asaf, ele narra e ele lembra que esta ira divina havia libertado, porque ele fez o seguinte, ele alertou o povo, né, de que a ira divina de Deus havia libertado da maldade e da opressão lá no Egito o próprio povo de Israel, quando ele libertou realmente esse povo de lá, que ele estava exilado ali no Egito. E quando os seus juízos eles sobrevieram, né, eles se abateram sobre os egípcios, né, que diz lá no Salmo 78, versículos 49 e 50, Deus realmente operou realmente a favor do povo de Israel. E mesmo assim, o povo de Israel, em várias oportunidades, eles atentaram ao Senhor com constantes rebeldias, né? Rejeitando praticamente o Senhor que havia libertado eles do Egito, né? E quando ocorria isto, Deus, com toda esta rebeldia, ele continuava ao lado do povo de Israel, continuava a mostrar a sua misericórdia, a sua compaixão com este povo. E a Bíblia deixa bastante claro que o pecado ele sempre precisava ser corrigido, né? E ele precisava ser punido, né? E Deus sempre fazia isso através da sua ira. E o pecado ele tem consequências graves, né? Inclusive com implicações eternas, né? Porque quando Adão e Eva transgrediram, né, a lei de Deus, desobedeceram, né, o Criador das suas vidas, Criador do universo, ali no Éden, quando eles fizeram isso, quando eles desobedeceram a Deus, eles estavam bem conscientes das atitudes que eles fizeram, o ato que eles fizeram, que era passivo de morte, né? Que está lá em Gênesis 2,17. E por isso a Bíblia menciona que o salário do pecado é a morte, que diz lá através de Paulo em Romanos 6,23. E a morte com consequência do pecado não é apenas assim física, mas a morte espiritual também, que resulta na morte eterna. Então, se todo pecado merece ser punido,
E a ira de Deus né, a ira de Deus que executa isto, que faz essa ação, e por isso que o caráter de Deus é amor, porque ele faz isto. Deus, através da sua ira, pune, justamente por ele amar o seu povo, dele querer o bem, e aí muitas vezes para disciplinar esse povo. E Deus ama a justiça, ele fica angustiado, né, pelo mal proporcionado por as pessoas, pelo povo de Deus, por nós, e assim ele odeia o pecado. E isso desperta a ira de Deus para proteger. Quem provoca o ser humano a pecar, né, a cometer a maldade, a se inclinar para o mal, é o Satanás, né? E essa atitude gera um sentimento de emoção por parte de Deus em favor realmente do povo dele, das pessoas injustiçadas, e o mesmo caso em que o mal afeta até a própria pessoa, né, que comete. Às vezes não é só uma comunidade, um povo em geral, afeta a própria pessoa, a sua família, tudo. E Deus se preocupa com os seus filhos. Ele tem zelo, ele tem cuidados, ele odeia o mal. E que causa nas pessoas dores terríveis, né? Inclusive quando é causado por ações delas mesmas, elas proporcionam isto, né? E essa ira repetida por muitas vezes, alguns teólogos e estudiosos chamam de ciclo da rebelião. Ciclo da rebelião, quando o povo de Israel ou a própria pessoa comete assim várias rebeliões, rejeitam a Deus por várias vezes, é chamado de ciclo de rebelião, que nós podemos enumerar dentro dessa lição de hoje. O primeiro é quando os cristãos provocam rebeliões e rejeitam as ordens de Deus e praticam o mal, como crimes, né, atrocidades horríveis, como assassinatos e até sacrifício de crianças e muitos outros atos assim abomináveis diante dos olhos de Deus, que Deus tem que agir. O segundo ponto é quando o povo de Deus resolve cometer idolatria, promiscuidade, ser infiel, né, e comete imoralidade, e Deus se afasta, né, em resposta a essa rebeldia do povo, para que as pessoas sintam realmente o mal que elas fizeram. O terceiro ponto é a perseguição que ocorre por parte de opressores a cristãos e evidencia várias atitudes assim de nações estrangeiras em querer oprimir o povo de Deus, né? Aí Deus também interfere nisso com sua ira. O quarto ponto é quando pessoas fiéis e comprometidas a Deus, elas são assim escravizadas, né? E essas pessoas começam a clamar a Deus, pedindo a libertação, a atuação, e que Deus age. O quinto ponto é o Senhor, por sua bondade, misericórdia e amor, em sua graça, concede a libertação para o seu povo, né? E isto é amor, né? O sexto ponto é que a ira do Senhor, ela se acende quando há uma reincidência em as pessoas pecarem, voltarem a pecar e se rebelar contra Deus, e às vezes até errando assim de uma forma gritante, mas Deus sempre está estendendo a mão para que essas pessoas se recuperem, elas se arrependam. O sétimo ponto é que, diante desse ciclo assim vicioso da maldade e de infidelidade, por várias vezes, repetidas vezes, mas elas se arrependem, é mais uma oportunidade de Deus realmente agir realmente, né? Porque Deus lê os corações das pessoas, Ele sabe o que não vai no mais fundo da alma e sabe realmente se as pessoas estão sendo sinceras.
E Deus, por amor, mantém sua fidelidade até o fim. Deus é um Deus longânimo, é um Deus que a sua graça extraordinária e profunda compaixão, ela é mantida, porque o seu caráter é amor. Porque Deus é amor. As Escrituras nos fornecem muitas lições preciosas que nós podemos nos guiar no presente, livrando das armadilhas, né, que estão assim preparadas, tanto assim pelos inimigos do Senhor, como pelo pecado que a própria pessoa comete, né? O Salmo 78 ele é um exemplo claro de uso dessas lições a fim de educar as novas gerações que vão surgindo para que possam evitar os erros do passado e possam prosseguir o rumo ao futuro em busca dessa salvação, munidos do desejo e da sabedoria que levam a uma comunhão maior com Deus e também ao serviço que Deus dispõe para elas. E assim Asaf, autor do Salmo 78, ele declara logo no seu início o propósito de Deus, que está lá no Salmo 78, versículos 3 e 4. Olha o que ele diz, ó: o que nós ouvimos e aprendemos e que nossos pais nos contaram, não esconderemos dos seus filhos. Anunciaremos à próxima geração os louvores do Senhor, o seu poder e os seus feitos maravilhosos, né? É o povo de Deus fazendo assim uma aliança com Deus, né? E Asaf menciona no Salmo 78 que essa instrução divina, né, do povo de Deus ser assim, deveria produzir ao povo de Israel mais respeito, mais reverência, mais obediência. Mas não foi o que aconteceu. Em lugar disso, o salmista ele conta e cita fatos assim, bastante tristes, né, nesse salmo, da história da geração que havia deixado o Egito e em meio a grandes feitos de Deus, né, que operou na vida daquele povo, que é mencionado ali no Salmo 78, versículo 10, onde eles não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a andar na sua lei. E a razão disso, apesar de parecer absurda, diante de tudo que viram, foi que eles se esqueceram dos feitos e dos prodígios de Deus, os quais ele havia mostrado para aquele povo, que está lá no Salmo 78, 11. E esse ato assim, de se esquecer, né, não se refere a um tipo assim, de amnésia. Não, absolutamente não. Em outras palavras, eles escolheram ser rebeldes diante do Senhor. E diante dessas frequentes rebeliões por parte do povo de Israel, Deus dá uma resposta e mais uma chance. Apesar de que Deus tem uma ira contra o pecado, o Senhor não abandonou o povo de Israel e não deixou a sua própria sorte nessa caminhada do Egito até Canaã, em um deserto abrasador. Muito pelo contrário, Deus protegeu eles de dia e de noite, onde uma nuvem, né, ia em cima do povo de Israel, e não deixava que o sol castigasse eles, e à noite era um fogo que subia assim por cima uma nuvem de fogo, né, à noite, e o povo de Israel era protegido do frio e de tudo. Eles tinham tudo, porque isso é um amor de Deus, né? A resposta de Deus ao desafio desrespeitoso, né, desse povo de Israel, que diz lá no Salmo 78, 20, ao contrário do que poderia esperar, Deus foi supri-los com amor, com alimentos que tanto eles precisavam, que diz ali no versículos 23 e 24 desse Salmo 78, onde lá diz lá: ele deu ordem às mais altas nuvens e abriu as portas dos céus, assim fez chover sobre eles o maná para que comessem
eles deu um cereal celestial dos céus, né? E incrivelmente, nem isso fez com que Israel voltasse para o seu coração para Deus, para que eles pudessem continuar suprindo pão, carne e toda a provisão que ele sempre deu para aquele povo com amor que jamais pudesse imaginar, né? Mesmo com a rebeldia, Deus continuava dando pão, dando a carne, dando o que eles queriam. Está lá em Salmos 78, versículo 31. E assim, meus amigos, quando o povo de Deus demonstrava rebeldia, o Criador lhe mostrava amor e compaixão e misericórdia. E é por isso, meu amigo e minha amiga, que Deus tem clamado para todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceitar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, obedecendo aos seus estatutos e mandamentos, sendo fiel a Ele, Deus sempre estará disposto a perdoar, Deus sempre estará disposto a ajudar essas pessoas. Porque quando você aceita com sinceridade a Jesus, você passa assim, a ser atuado pelo Espírito Santo, você passa a manusear melhor as Escrituras, você passa a ter um entendimento, né? Principalmente sobre esse assunto que nós estudamos hoje, né? A sua mente abre um leque de sabedoria. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceitar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você ganha de Deus esse presente que chama de salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, Jesus levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós, sabe onde? Para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá perseguições. Você estará no céu. Você participará de uma grande boda do Cordeiro, que é Jesus. Você terá a oportunidade de abraçar seus entes queridos. E o mais, meu amigo, minha amiga, você terá a oportunidade de estar assim, ó, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.